Nada como receber a visita do nosso médico, Dr. Vitor dos Santos Vernes, ele que é psiquiatra, atua também na área como psicoterapeuta, acaba desenvolvendo de uma forma muito especial uma orientação analítica. E aqui hoje a gente vai falar sobre uma sensação, sobre um sentimento, sobre uma situação que, na maioria das vezes, a gente passa por diversos momentos, que é a ansiedade. Esse é o nosso foco de hoje. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Vera? É um prazer estar contigo aqui novamente. Ansiedade, né? A ansiedade ela é um sentimento até certo ponto natural, comum. Ele tem até os pontos positivos dele, né? Sempre quando uma criança vai iniciar no colégio, um casamento, essas iniciações, a pessoa naturalmente sente-se ansiosa. Por quê? A ansiedade, ela é uma reação física do corpo, uma reação adrenérgica, onde a adrenalina vem para a pessoa se preparar para alguma coisa. Então, à medida que a pessoa precisa se preparar para alguma coisa, a ansiedade ela vem. Mas, muitas vezes, isso pode fugir ao controle, né, Vera? Então, aí vem as questões mais psiquiátricas. Existem níveis ou tipos de ansiedade, pode-se dizer? Isso, as duas coisas. Tem níveis de ansiedade e dentro desses níveis existem tipos diferentes de ansiedade. Então, por exemplo, tem a ansiedade generalizada, tem as fobias, tem o transtorno de pânico, né, que esse é um nível maior assim, né, de ansiedade. No caso, entre outros níveis, assim, outros tipos de ansiedade, né? É algo tão interessante porque é nato do ser humano, né? Mas a gente precisa controlar. Bom, os medicamentos, a psiquiatria tem pontos e níveis, pacientes que chega assim a ser apresentado e não incomum, de forma aliás comum nos dias de hoje, a questão do medicamento para controle dessa ansiedade. Mas a gente mesmo tem como fazer um exercício caseiro para tentar diminuir essa condição, doutor? Tem, Vera, tem, exatamente. Então, é muito comum agora, né, na nossa cidade, todo mundo tem aquela questão do trabalho, né? Fica muito ansioso com questões do trabalho. Então, essas são questões naturais, né? E essa é a função do psiquiatra. O cliente vem e o médico tem que saber discernir, né, com a sua parte profissional, se é necessário entrar com um medicamento ou não. Então, aí existem medicamentos mais fortes para a ansiedade, desde os ansiolíticos, que são os comuns tarja preta, né, que geralmente o pessoal usa para dormir. Tem a classe dos antidepressivos, que apesar do nome de antidepressivo, eles são muito amplamente utilizados para controlar a ansiedade. Aí vem as comuns, a fluoxetina, a sertralina, a paroxetina, vem dentre outros medicamentos, né? Então, eu estou indo do mais grave para o mais leve. E tem exercícios que a pessoa pode também fazer para poder aliviar a sua ansiedade. Os americanos, que são, né, top nesses estudos, eles dizem que existe um exercício padrão ouro para aliviar a ansiedade. O que é padrão ouro? É que não tem efeito colateral e tem um alívio, 100% desse alívio. É um trabalho com a respiração, Vera. Olha que interessante a questão da respiração, porque a gente esquece de respirar durante o dia, né? E é uma coisa de graça, ou que tudo é inata, né? Então, à medida que a pessoa faz uma meditação, uma respiração, uma introspecção, um silêncio, alivia o aceleramento mental, porque a ansiedade é quando o pensamento começa, mas a ansiedade antecipatória, pensa no futuro ou pensa no passado e não está aqui no presente, não está no aqui e agora. E quando a gente faz esse exercício de estar aqui e agora, muitas vezes entrando em contato com o próprio corpo, respirando, então a pessoa consegue naturalmente ir aliviando a sua ansiedade. Você vê, realmente, né? Nossa respiração ela é curta. A gente não chega a fazer aquela puxada de ar, sentindo a respiração, né? É verdade, fica naquela coisa leve, padrão. Então comece a prestar atenção na sua respiração. Opa, estou muito ansioso, senta um pouco, relaxa um pouco.
Pensa um pouco em si, no seu eu, no momento e respira mais profundamente. Essa é uma dica. Sabe que a ansiedade chega a um ponto tão grande? Quantas vezes a gente fala de um assunto que chama a atenção? Eu estou puxando esse tema porque eu sei que você é fera nisso. Aí chega à noite, você sonha com o dito do negócio, parece que você nem dormiu, até trabalhando às vezes, problemas de trabalho. Quando você dorme, parece que você continuou trabalhando. Exatamente, Vera. Chega a atingir o sonho. Atinge diretamente. Então, o nosso sonho, então, quando a gente está acordado aqui no dia a dia, nós estamos mais acelerados. A gente está todos os nossos hormônios estão nos mantendo acordados a mil. Quando a gente entra no estado do sono, a gente entra numa vagotonia, num relaxamento maior, e tudo aquilo que foi produzido no dia a dia, ele vem à tona para ser observado. Então, no sonho, já o inconsciente, ele trabalha as questões nas quais houver alguns conflitos, ou que foi difícil para mim resolver, ou que me instigou demais, me incomodou, e ali no sonho aquilo é resolvido. Eu sonho com alguma coisa semelhante, ali eu entro em paz com aquilo com que eu passei no dia a dia, é a função do próprio inconsciente, é exatamente isso. Faz ou eu faço um drama verdadeiro, um filme de terror. Exato, ou aquilo acorda, né? Ou aquilo me acorda. Se eu não deu conta, o inconsciente, aquilo me assusta, eu acordo meio apavorado, mas essa, Vera, por mais que seja estranho, foi a melhor maneira que o inconsciente teve para lidar com Então, se chegou a acordar, é que ali foi liberado muita ansiedade naquele... Aí eu sudo, eu acordo, passou. Aí já liberou. É coisa mais boa. Nem sempre o que é ruim, então, é bom. E o que é ruim. Exatamente, né? Ali foi a melhor maneira de ter liberado aquilo ali, exato. Gente, é muito comum hoje a síndrome do pânico e não é só criança, não é só adultos. Agora eu vejo muito associados a algum tipo de vício. E cada vez mais a gente fala, porque não faz mal, porque não faz mal, ou tá, aquela droga realmente é perigosa, outras não, mas eu vejo que algumas drogas, em alguns lugares do mundo, lícitas inclusive, proporcionam essa ansiedade quando não utilizada e esse ficar parado com medo do mundo sem vontade de fazer nada. Isso é interessante isso? Muito interessante, sim, exatamente, Vera. As duas coisas. Existe, por exemplo, assim, alguns adolescentes utilizam a maconha para baixar a sua ansiedade, porque ela dá uma letargia, álcool também, né? Mas às vezes alguns eles utilizam, por exemplo, cocaína ou esses outros excitadores, esse êxtase, esses que a pessoa acelera um pouco. Esses podem provocar. Eu já tive clientes que tiveram nessas festas rave, utilizaram muita droga, esses excitadores, e vieram no consultório a nível de paranoia com uma ansiedade extrema porque não conseguiam dar conta. E daí entra a questão da síndrome de pânico. A síndrome de pânico, ela tem que ter um certo... A gente tem que saber mais ou menos identificar quais são os sinais e sintomas da síndrome de pânico. Ela geralmente dá um ataque cardíaco, acelera um pouco o coração, geralmente dá um aperto no peito, uma pressão, uma falta de ar, e a pessoa fica com uma sensação de medo e muitas vezes uma sensação de que vai morrer, de que está passando mal, de que pode... Né? E esse é um grande motivo das pessoas procurarem o hospital, seja hospital clínico, porque eu tenho muito clientes com síndrome de pânico que eles vêm encaminhados do cardiologista, porque as pessoas têm uma sensação de que aquilo foi no coração, porque acelerou o coração, e não é. E daí o cardiologista vai lá o eletro do coração, outros exames, e no caso era mais uma questão psíquica. Olha, gente, então todo cuidado do mundo, a ansiedade é algo nato, é algo comum. Cuidado com o que você anda se utilizando. É uma bebida. Cuidado com a quantidade dessa bebida, isso diariamente pode te aumentar essa ansiedade, em vez de ajudar a diminuir ou a dormir melhor. Um exemplo, uma tacinha de vinho, aí você começa a derrubar uma garrafa toda noite, daqui a pouco você está tendo problemas para dormir, acordando mal, a ansiedade piorando. Então, tem a própria maconha, que você comentou aqui, começa sempre deixando a pessoa calma, daqui a pouco eu vejo que dá um nó na cabeça da pessoa. Sim. Então, todo cuidado é pouco. No fim, aquele chazinho de hortelã,
de camomila. Aquele, Né? Que a avó sempre recomendava, aquilo que a né? gente fazia, que o ser humano fazia antes, acaba sendo muito interessante. Ler um livro. Nossa, que delícia. Quer ver dar sono, começa a ler um livro. Isso de uma maneira natural, né? Utilizar seus recursos A naturais. gente tem que tentar, para não ir piorando. Com certa atividade física é muito recomendado, né? Ali descarrega bastante coisa, né? Isso. Fica aí a dica, claro, os tratamentos, os medicamentos. Opa, está um pouquinho além. Visito meu médico, falo com meu psiquiatra, tento retomar a condição, observo os meus sonhos, ver se está tudo certo aí também contigo nesse quesito. Está dormindo e está descansando para não sobrecarregar. Porque realmente isso tudo daqui a pouco. Por enquanto não tem problema cardíaco, mas daqui a pouco pode apresentar, né? Sim, sim, havendo uma sobrecarga por um tempo maior, tem que ter. Essa é a prevenção, né, Vera? Exato. Até a próxima, doutora. Obrigada. Nada como a gente conferir informações do Instituto Hipo, que também tem um recadinho para você nesta edição do programa. Vamos lá? O Instituto Hipo fica localizado aqui no município de Balneário Camboriú e está pronto para atender você e toda a sua família. O atendimento é desenvolvido por dentistas e também por mestres, né, na área da odontologia, que estão desenvolvendo os cursos aqui no nosso estado de Santa Catarina. A procura é enorme, então o trabalho e o atendimento não só com especializações e cursos de pós-graduação indicado para os dentistas, como também o tratamento dentário, a sua saúde bucal para todos os que moram nessa região. Vale a pena conferir, entrar no site, ver todas as organizações relacionadas aos cursos. Vale também a pena você ligar e ter todas as vantagens de um atendimento e todos os procedimentos necessários para que você possa desenvolver o seu tratamento dentário completo. Essas são as informações de hoje. Lembrando que o Instituto Hipo está aí, sempre esperando por você. Nós vamos agora para o intervalo, mas eu volto na sequência com mais e mais. Até já!